Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Marim do Departamento de Engenharia da Exalc e nós estamos aqui para conversar sobre o Boletim Tempo Campo de novembro de 2022. Queria começar essa nossa conversa resgatando como é que foi o mês de outubro e pedir para vocês observarem esses dois slides aqui em que a gente tem no slide da esquerda a chuva acumulada ao longo do mês e no slide da direita a anomalia de precipitação. A gente percebe um bom volume de chuva no Paraná, Santa Catarina, região norte e algumas regiões do Mato Grosso. Sudeste e centro-oeste com volumes intermediários de chuva. E no mapa da direita, observe as tonalidades em vermelho, pessoal, e a gente pode ver ali onde é que faltou chuva em relação à média. Essa anomalia nada mais é do que a diferença em relação à média, onde a gente está vendo em azul no mapa. A gente teve chuva além da média histórica e nas tonalidades em vermelho a gente teve chuva abaixo da média histórica. O que a gente percebe é que desde o norte de São Paulo até o Tocantins, sul do Pará, quase todo o Mato Grosso do Sul, Minas e Bahia, a gente faltou um pouco de chuva. A gente teve chuva abaixo da média, portanto, marcando aí o mês de outubro e revertendo uma condição que tinha acontecido no mês de setembro de chuva muito boa. A gente lembra do boletim do mês passado, em que a gente teve um setembro talvez o melhor dos últimos 10 anos, e outubro a gente já teve uma reversão nesse quadro aí, não foi tão bom, mas também não chegou a ser ruim. Essas condições mudaram bastante a umidade do solo. E a gente pode observar nesses dois mapas aqui, em que a gente tem na esquerda o mapa de setembro e na direita o mapa de outubro, mostrando a retenção de água no solo no final de cada mês. Vejam que em setembro a gente tinha uma condição muito boa na região sul de São Paulo, Paraná e Santa Catarina principalmente, e no mês de outubro essa condição nesses estados, ou seja, Paraná e Santa Catarina, já se reverteu um pouco, a umidade baixou, mas houve uma melhora expressiva, uma reposição hídrica em todo o Mato Grosso, quase todo o estado de Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, ou seja, houve uma condição de melhora apesar daquelas chuvas abaixo da média que a gente comentou no slide anterior. Quando a gente observa a previsão de chuva, do volume acumulado para a primeira quinzena de novembro, que é a previsão que a gente tem em mãos até esse momento, a gente percebe um volume bastante interessante para todo o estado de Minas, Goiás, oeste da Bahia, o Mato Grosso numa situação intermediária, mas percebe também uma condição não tão favorável para o estado de São Paulo e o estado do Paraná. Reparem ali que as cores mais na tonalidade esbranquiçada, diferente também do que acontece em Santa Catarina e na metade norte do Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma condição de chuva até que razoável. Quando a gente observa a tendência acumulada para o mês de novembro inteiro, observe que nesses mapas nós conseguimos duas fontes de dados, que são as fontes que a gente usa normalmente nos nossos boletins mensais. No mapa da esquerda a gente tem os dados do INMET, mostrando que a gente deve ter para todo o centro-oeste e boa parte do sudeste um volume de chuva acima da média ao longo do mês, mas a região sul sofrendo com falta de chuva ou pelo menos com chuva abaixo da média, como a gente pode ver no norte do Paraná, praticamente todo o Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Observe no mapa da direita, que vem lá dos Estados Unidos, da NOAA, uma condição muito similar. Essa tonalidade alaranjada no sul do país indica chuva abaixo da média, enquanto que esses tons em verde indicam chuvas acima da média. Percebam que os dois mapas são bastante convergentes, o que aumenta a confiabilidade dessa previsão. Então o mês de novembro deve ser bom para o centro-oeste, razoável para o sudeste e não tão bom para o sul do país. No mês de dezembro, pessoal, observe que as condições não mudam muito. No mapa da direita, que vem lá da NOAA, observe que o mapa praticamente está inalterado, com boas condições em todo o norte, nordeste e centro-oeste do país e condições desfavoráveis, ou seja, com chuva abaixo da média no sul do país. No mapa da esquerda, que vem do INMET, perceba uma grande diferença no Mato Grosso do Sul, ok? Com chuvas abaixo da média, juntamente com o sul do país. O sudeste, boa parte do centro-oeste, continua com chuvas acima da média, indicando que essa deve ser uma safra melhor do que a safra passada, ok? Com chuvas mais regulares e com bons volumes de chuva em boa parte do país. Para janeiro, e concluindo essa nossa análise trimestral, a gente percebe uma diferença grande no mapa do INMET para a região de Minas, Bahia e Goiás. Percebam ali os tons fortes de laranja, indicando chuva bem abaixo da média, trazendo preocupação para as lavouras de grãos desses estados. Percebam que o Mato Grosso, nos 3 meses que a gente mencionou nessa análise, está com chuva muito bem distribuída, com chuva acima da média, indicando uma boa safra para esse ano,
para o Mato Grosso. O sul do país, a mancha laranja no mapa da direita recua muito e o branco aqui, a gente lembra, indica chuva na média, ok? Chuva na média no sul do país já não é tão adequado, então, e isso tem muito a ver com a laninha, que eu vou explicar no slide seguinte, que ela ainda está agindo e ela deve explicar, deve ser responsável por essas condições de chuva abaixo da média no sul, mas perceba que em janeiro esse quadro deve se reverter. E a gente deve ter chuvas mais próximas da média no sul do país, melhorando as condições dos produtores da região. Como eu já havia comentado, pessoal, observem aqui nesse slide a condição de temperatura do Oceano Pacífico atualmente. Percebam que essa linha preta abaixo da média indica a condição de laninha, que está num processo de reversão, segundo os modelos, mas que ainda não se reverteu. Observem os pontos de outubro e novembro e notem que a gente está com temperatura bem abaixo da média. Isso caracteriza a laninha e essa tendência de recuperação está nos informando que talvez no trimestre de janeiro, fevereiro e março a laninha desapareça, ok? E a gente lembra, seria a terceira safra seguida com laninha, atuando aqui no Brasil e modificando as condições climáticas, influindo sobre as condições climáticas brasileiras, e essa laninha deve se desfazer e a gente deve passar para uma condição de neutralidade. Não devemos entrar em El Niño aí nos próximos meses, porque esse não é um processo que acontece rapidamente, mas a gente deve ter um clima mais próximo da neutralidade. Para finalizar a nossa análise, mais um gráfico reforçando essa condição de laninha e essa tendência decrescente, um enfraquecimento da laninha. Como vocês podem observar aqui, a redução das barras azuis e o aumento das barras cinzas. O cinza representa a neutralidade e o azul representa a laninha. Veja que a laninha está se desfazendo e a condição neutra está aumentando. A condição neutra, a gente lembra, talvez seja a mais favorável para a região sudeste e centro-oeste do Brasil, já que a gente não tem um sinal claro para El Niño e Laninha nessas duas regiões. El Niño e Laninha interferem fortemente no sul do país e no norte e nordeste, no regime de chuva. Mas para a região central do Brasil, por conta dela estar numa região de transição, esse sinal não é claro. E a gente, estatisticamente, tem uma noção, a gente infere que a condição de neutralidade talvez seja a melhor em termos médios para o desenvolvimento da safra de verão aqui para nós. Pessoal, eu agradeço muito a atenção e paciência de vocês. A gente se vê no mês seguinte. Tchau, tchau.